Boa noite. É tudo com a gente. Foi você mesmo que disse que é uma troca? Vamos trocar. Sejam muito bem-vindos à ULI. Quem esteve na aula inaugural já conheceu um pouquinho, né? Do que é a ULI, do trabalho. No final a gente volta a apresentar, porque aí quem não teve na aula inaugural a gente dá as orientações, apresenta a equipe. Mas agora a gente vai entrar no nosso assunto, no nosso tema dessa aula 1, o que é o Espiritismo. Empolgados? Sim. Essa aula 1, ela é uma aula para situar o Espiritismo, né? De uma forma bem geral. Eu imagino que tenha desejos aí, vontades de compreender muitos deles mais a fundo. Mas essas aulas com certeza virão, né? Depois vocês vão ter cada um desses temas que a gente vai pincelar aqui hoje, vocês vão ter aulas específicas falando só desse tema. Então, ela é uma aula introdutória que fala do Espiritismo, né? Do surgimento, sua história, seu contexto. A ULI, ela tem uma proposta de levar para as pessoas, né? De fazer com que as pessoas entendam conscientemente essa essência imortal. A consciência de que somos espíritos. Eu sou um espírito imortal. Vocês acompanhando aqui palestras, livros, aulas, vocês vão encontrar palavras diferentes, né, alguns conceitos novos, porque essa casa também atualiza esse espiritismo e traz para essa atualidade. E vão ouvir muito do voo do espírito, né? Dessa liberdade, do entendimento que a gente tem dessa doutrina enquanto uma doutrina libertadora, né? Mas a gente entende também que, para entender esse futuro que a gente imagina, essa grandiosidade que é o espiritismo, a gente sempre começa da base, do começo. E esse começo foi Kardec, né? Foi toda essa trajetória. Então, é importante entender essa base. A base é o que alicerça o voo, né? E para a gente atualizar, a gente precisa primeiro entender como isso surgiu, como caminhou, quais são as estruturas que mantêm tudo isso até hoje vivos, né? Porque atualizar não diminui em nada o que nos foi trazido há quase 200 anos. Só nos faz entender mais, né? Cada vez que a gente mergulha. Porque a atualidade, a evolução, ela está para o espírito, ela está para a vida material, né? Ela está para a sociedade, para tudo que a gente convive hoje. Então, se a gente não atualiza esse conhecimento, a gente não acompanha, como o próprio Kardec disse lá no começo. Essa obra não está pronta, é uma doutrina progressista que deve evoluir com a ciência, né? Algo que ele colocou muito bem. Então, a gente também caminha com a ciência e aqui nessa casa a gente procura trazer o espiritismo para que ele seja vivido. Então, vocês vão ver muitos termos, né, diferentes talvez para vocês, perguntem. E durante toda a aula isso vai se repetir muito, né? E o desejo de ver essa espiritualidade funcionando de forma pragmática, não num viés de moralidade, de religiosidade apenas. Mas para que se entender espírito, né? Para que me serve entender que eu sou imortal? Então, hoje a gente vai pincelar um pouco do que é esse espiritismo, do que a gente vai propondo aqui aos poucos, e tenho certeza que a cada aula vocês vão mergulhando aí, né, em cada tema desses, que são riquíssimos e profundos e que trazem profundidade para o nosso viver, para o nosso ser, né? Para a nossa ideia e entendimento de nós mesmos, do outro, do que a gente tem de propósito e para a construção da sociedade, né? Da nossa relação com onde a gente vive, com o meio que a gente vive, o quanto nós somos, né? Esse ser que constrói essa sociedade também. Então, muitos assuntos surgirão. Mas podem perguntar, fiquem à vontade. A proposta é que as nossas aulas sejam dinâmicas mesmo. No decorrer da aula, a gente só tem um combinado, porque assim, essas aulas, elas são gravadas e posteriormente elas são postadas na TV Harmonia. Não é paralelo ao curso, demora um tempo, mas depois elas começam, né,
serem postadas lá no portal. Então, a gente precisa do microfone para quem vai fazer a pergunta também. Aí todo mundo fica tímido no começo, mas depois acostuma. Na última aula, a gente precisa, às vezes, até tomar o microfone, né, Manuel? Porque acostuma tanto que quer falar muito. Mas, brincadeiras à parte, é para que ela fique, né, o som da pergunta e o som da resposta, não fique solto. Então, quem quiser fazer a pergunta, sinaliza que os monitores ao redor vão levar o microfone para que vocês possam perguntar. E a qualquer momento, tá? A qualquer momento da aula. E aí a gente vai, então, agora para o que é o Espiritismo. Antes de começar, eu queria ouvir... Eu vou falar os objetivos, depois eu pergunto vocês. Então, o objetivo geral de hoje é passar uma visão bem geral mesmo, sintética, do que é o Espiritismo. Situar historicamente a época em que deu seu surgimento como doutrina, traçar um perfil biográfico de Allan Kardec, né, que foi quem lançou o primeiro livro e quem estruturou todo o conhecimento, apresentar os livros básicos, fazendo uma síntese de seus conteúdos, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo e mostrar porque o pensamento espírita pode ser encarado sob os aspectos científico, filosófico e religioso. Então, esses são os temas gerais que vamos passar hoje. Então, eu queria começar ouvindo vocês. Mesmo que vocês nunca tenham escutado, alguma coisa chamou vocês até aqui, né? Então, alguma ideia tem por aí, permeando, né? O que é o Espiritismo para vocês? Quem vai falar primeiro? O que é? O que é? O que mobilizou vocês a estarem aqui hoje, querendo saber esse curso básico de Espiritismo? Quem aqui já está com... Aqui, ó. Alguém para abrir, porque depois vai surgir outros. Alô? Paulo. Boa noite. Eu entendo que o Espiritismo e a motivação é a doutrina que estuda o espírito, que estuda a vida além da matéria, né? Além do mundo aqui que a gente vive, o mundo carnal, né? E foi exatamente esse o motivo que eu vim, que é exatamente para estudar, entender melhor sobre esse mundo, sobre as descobertas, a ciência por trás, quais são esses fatos, né, já conhecidos. E é isso, basicamente. Então, para você, é uma doutrina que estuda a vida além da matéria. Alguém mais? Aqui, Manuel. Seu Hamilton. Boa noite, tudo bem? Boa noite. O motivo é curiosidade, autoconhecimento e entender porque eu sou um ser imortal. Entender porque você é um ser imortal. Você acha que o Espiritismo vai te trazer esse entendimento do porquê você é um ser imortal? Sim. Que mais, gente? O que é o Espiritismo? Bom, no meu caso, eu vim com o objetivo de autoconhecimento mesmo, né? Saber por que eu estou aqui, né? Qual é o meu objetivo aqui em vida, né? Não só na vida material, mas na vida espiritual mesmo, sabe? Autoconhecimento busca ter uma vida mais leve, enfim. Eu acho que o Espiritismo vai me dar essa possibilidade de ter uma visão mais ampla de mim mesmo, sabe? É uma busca da verdade, como Jesus falou, né? Procurar, não sei se é mais ou menos assim, né? Procurar a verdade, que a verdade vos libertará. Então, eu já vim de outras religiões, de uma, não de filosofias, eu vim de religiões mais dogmáticas mesmo, né? Então, eu vim para quebrar o ciclo do dogma e realmente aprender, de verdade, sabe? Então, eu vim aqui para aprender sobre mim, sobre você, enfim, né? De um modo geral mesmo. Mais alguém? Aqui. Ana. Oi, boa noite. Eu entendo assim, que é a doutrina criada por Kardec, e juntamente com os espíritos, né,
novos questionamentos, para que possamos entender como é que é esse mundo, né, além da matéria. Então, assim, tudo se deu a partir de Kardec, para esse entendimento do mundo espiritual, né? Alguns já responderam, todo mundo aqui é médium, né? Porque já começaram a responder a pergunta seguinte. Para que serve? Qual a utilidade? Né? Alguns já falaram, autoconhecimento. Mas porque senão a aula é gravada. Aí... Não, eu concordo. É isso aí que todo mundo falou. O espiritismo, na verdade, é porque todo mundo é espírito, todo mundo é meio médio. É meio não, é médio. Alguns maior, vamos dizer assim, e outros menos. Na verdade, eu vim aqui, eu vou voltar para outra pergunta, eu vim pela dor mesmo, né? Mas nem vou detalhar agora os motivos, mas eu entendo que espiritismo devia ser... Infelizmente, o Estado é laico, mas todo mundo deveria ter o conhecimento que nem a gente tem que ter de primeiros socorros, deveria ter sobre o espiritismo, porque nós somos espíritos, a gente só está aqui, mas nós somos, cada um da gente aqui, né, é um espírito, então todo mundo deveria para o autoconhecimento, que nem terapia, que é fundamental, eu penso que o espiritismo também, em que pese eu ser medrosa e ter demorado para aceitar isso, mas eu acho que o ponto principal é esse. Autoconhecimento e evolução. A gente tem que ir se lapidando, melhorando nossas relações na vida e buscar entender, porque você nasceu na sua família, tudo tem um porquê, né? Enfim, eu estou muito feliz que finalmente consegui fazer aqui depois de muito tempo, mas é isso. Te espero na aula 20. Alguém mais? Para que serve? Vocês vieram aqui assistir, deve ter alguma utilidade aí na vida de vocês, não tem não? Vou fazer a ULE, vou saber o que é espiritismo. Para quê? Não? Foi do nada assim, pum. Todo mundo tímido. Então, o espiritismo, ele e a utilidade dele é tudo isso que vocês falaram aqui e muito mais. E bem capaz de todo mundo ter falado e a gente não alcançar a profundidade dele. Porque a gente ainda navega no rasinho desse conhecimento, né? Falar que nós somos espíritos, falar que trazer todo esse conhecimento à tona, ainda é algo que passa por nós, né? Ela falou que todo mundo devia conhecer isso, mas a proposta da ULE não é tornar ninguém espírita, mas é se perceber espírito, né? Então, é a profundidade do que é ser esse espírito. Porque a gente acredita, né? A gente lê, ouve falar, assiste um filme, acha que reencarnação existe. Mas o que de fato muda pragmaticamente no meu dia a dia, na minha vida, nos meus propósitos, saber que eu sou um espírito. Saber que eu sou imortal, né? Como lidar com isso aqui agora, porque não é só, isso não muda só a nossa ideia da vida depois da morte. A gente está falando da vida, da agora, do espírito que você é aqui e agora, né? Se preparando diante dessa eternidade, vivendo uma etapa, uma fase, vivendo um personagem que morre mesmo. A morte, né? Não é que a morte não existe. A morte é um ciclo, né? O personagem morre. Eu vou morrer, essa personagem aqui. O espírito continua. Ele continua. Então, a gente entender tudo isso é lidar com tudo isso. E é mudar a forma de ver a vida, de viver a vida, né? E de alinhar isso, de que eu sou como... É Camila? Camila, né? Não está tão ruim assim a visão, não. Eu sou um espírito vivendo aqui, né? Eu sou o espírito vivendo uma realidade. E mais que isso, eu sou um espírito que configuro essa realidade. Eu coagulo a realidade, né? A realidade não é algo externo a mim e algo que não me pertence e que acontece porque
eu estou perdido. A realidade que eu vivo, a forma que eu vivo, as pessoas que eu convivo, as coisas que acontecem nas minhas experiências, né? As experiências que eu me deparo, ela tem tudo a ver com o que eu sou, com quem eu sou. Né? E não com o que eu quero me tornar, mas com quem eu sou nesse momento. É um retrato de mim mesmo. Né? Então, quando a gente fala da definição do que é o Espiritismo, está no livro básico aí, que é o Conhecendo o Espiritismo, que esse aqui que é o livro tutorial do ciclo, né? Cada capítulo aqui é uma aula. O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano. Então, enquanto foco básico dessa natureza espiritual, ela propõe uma inversão desse olhar de que, anos e anos, nós, seres humanos, tentamos nos entender olhando para onde? Para fora, né? Para o externo. Tentando entender o externo para buscar a nossa essência. Aí vem a proposta, inverta esse olhar. Olhar para a vida e para toda a natureza, para todos os acontecimentos, com um olhar de espírito. Né? Então, quando você passa a inverter essa lente e você analisa um fato, eu sou um espírito, isso está acontecendo. E não ao contrário. Né? Eu sou material, mas eu vou viver o espiritual depois. A gente vai deixando o espiritual para depois. Como se fosse, né, uma salvação, um benefício por eu ter sido bom ou mal. Eu vou as coisas que eu estou vivendo aqui, eu estou pagando para depois receber méritos. Não. Inverter esse olhar significa olhar para o agora, como a sua realidade de agora, e para entender que essa realidade ela vai continuar, você vai continuar sendo esse mesmo eu, de alguma forma, né? E que isso é uma continuação e cíclico. Então, é uma inversão de olhar esses processos. É um olhar diferente para a vida. Então, é muito mais profundo, né, do que apenas pensar que o Espiritismo fala que existe espírito, que existe evolução, que existe a reencarnação, que existe que a morte não existe, né? Não. É pensar, eu sou esse espírito, eu vou reencarnar, eu vou desencarnar, eu vou reencarnar. Como vai isso? Como vai ser isso? Como se dá esse processo, né? Então, qual é o que isso muda hoje para mim, de fato, no meu entendimento das coisas que eu vivo, das pessoas que eu me relaciono, daquilo que eu construo, e como eu posso entender, como eu posso mudar essa realidade, compreendendo que ela é quem eu sou, né? Mudando quem eu sou, entendendo quem você é, compreendendo suas tendências, suas emoções e tudo que você configura, essa realidade muda porque você muda, né? A gente tenta mudar o externo, mas a gente precisa começar a olhar para dentro e mudar dentro. Então, é muito mais profundo do que uma crença, né? É um integrar mesmo, é um sentir. A gente fala muito de uma mudança, de que o Espiritismo trouxe mudanças no âmbito do religioso, mas a gente acabou enviesando muitas coisas também por esse religioso intrínseco aí de muitos séculos, né? De bem e de mal, de salvação. Então é preciso ir além disso. A proposta espírita ela não é apenas o religioso, ela é a ciência, ela é a filosofia e ela deve ser vivida, né? A gente deve viver isso no nosso dia a dia. O Espiritismo ele surge em 18 de abril de 1857. Kardec já diz, né, que os fatos espíritas são de todos os tempos, porque espiritualismo é mais antigo do que espiritismo, né? O espiritualismo ela é a crença de que existe algo além do material, e isso está na antiguidade.
Se a gente lê na antropologia, na filosofia, né, nas várias culturas, povos que na forma de enterrar os mortos, colocavam objetos, né, o martelo para ele poder trabalhar do outro lado. Então, essa crença, ela é muito antiga, né, da existência de uma vida após a morte, de uma continuidade, de um ser divino. Tudo isso é muito, muito antigo. E isso é o espiritualismo, né? A diferença o marco do 18 de abril é um vasto conteúdo e estudo que vem explicar isso aí, né? Explicar a natureza desses processos, como se dá esses processos. É adentrar, né, com um olhar que também está na filosofia, na ciência, olhar para essa natureza espiritual. É um olhar de observação, de experimentação, né, e de entendimento. Não é algo místico ou sobrenatural. Então, o Espiritismo marca, né, nessa data, 18 de abril de 1857, com o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, marca esse momento em que estudos começaram, né, a ser mais aprofundados sobre esses fenômenos, sobre esses seres que apareciam, né, e diziam, eu sou fulano, se nomeavam, né, davam nome. Então, assim, o Espiritismo começa a mergulhar nisso aí. Opa, bora entender, né, se existe, como é isso. E vai acontecendo aí na sua difusão, várias obras, vários outros livros, além de Kardec, explicando mais profundamente esses processos, né? A gente vai encontrar aí uma vasta literatura para além das obras básicas, que é o que dá começo, né? Que dá início ao surgimento. Então, a data 18 de abril, ela é o marco do surgimento do Espiritismo. Para a gente entender um pouquinho o contexto histórico do surgimento, e é importante a gente pensar que o contexto histórico, né, vai desenhando a própria evolução do pensamento humano, né, que é a evolução do próprio espírito. Quando a gente fala de ampliar consciência, a gente está falando também dessa consciência que foi se adquirindo ao longo da história e o despertar do ser humano, né? Então, se a gente pensar até século XVII, mais ou menos, a sociedade era praticamente regida, né, pelo Estado, que, junto com muita influência do clero, um Estado teocrático. Então, o ser humano, ele não pensava, ele vivia sobre os dogmas religiosos, não é isso? Era ditado o como você deve ser, pensar, o que é bem, o que é mal, né? Todos esses dogmas, né? Então, era uma época da influência muito intensa do religioso. Então, essa verdade era ditada pela religião. A religião mandava na ciência, né? A ciência era submetida ao religioso. Então, tudo tinha que passar pelo crivo do religioso. E aí, a educação, né, partia do religioso, né, a escolástica. Então, a gente vivia sob esse domínio. Então, mentalmente, né, psiquicamente, a gente vivia ali sobre esse comando, sobre esse, né, vigiado, né, e guiado por esse conteúdo, por esse religioso. Daí surge, com René Descartes, o racionalismo. E ele veio com a frase: penso, logo existo, né? Traz nesse momento, apesar de não estar relacionado ao espiritual ou ao espiritualismo, ele traz nesse momento uma virada de chave que diz assim: você pensa, né? A existência existe por um pensar, trazendo o ser humano para uma condição de sujeito, né? Então, é uma mudança no pensar. Nessa época, surgem vários movimentos. Se a gente for falar aqui, dá uma aula só de história, né? Só de movimentos que surgiram nesses intervalos. Eu estou trazendo alguns, mas é muita mudança que acontece. Mas
esse é um start para um passo à frente, né? Do sair desse domínio do religioso e pensar, eu penso, né? Eu posso pensar por mim, eu posso escolher por mim. E é assim que começa todo esse movimento de saída desse domínio religioso, né? E aí vem vários outros movimentos que vai dando esse, como que iluminando, né? Fazendo o ser humano se colocar como autor mesmo, né? Eu não preciso de um domínio, eu posso pensar. E isso vai trazendo autonomia, lentamente, claro, vai mudando essa forma de pensar, mas trazendo também as novas ciências, né? Porque vai surgindo a filosofia, vai surgindo as ciências mesmo, né? Com mais liberdade, buscando essa liberdade, essa autonomia, para além do religioso. E nesse contexto, a gente vai ter uma sequência aí de algumas ações que, de alguma forma, é um terreno que vai se preparando para o surgimento do espiritismo, né, na França. Mas são acontecimentos que tomam mais proporções do que apenas a Europa. Então, o iluminismo, ele surge lá, né, do berço do racionalismo, vai dando continuidade e surge com John Locke nessa mesma ideia de pensamento da razão. Só que aí já não é mais apenas a razão imposta por Descartes, né, como uma razão inata. Ele já pensa que existe a razão, mas que o ser humano, ele aprende com a experiência. Ele aprende lidando com as suas emoções, né? E isso vai abrindo vários ramos, né, para o pensamento humano e até mesmo para as áreas de estudos do psiquismo. É nessa época que começam a surgir os primeiros estudos do inconsciente, do que é a mente, né? Então, é um abrir. Então, o iluminismo não é à toa que é o século das luzes, né? Porque é muita mudança. Ela contribui, são muitas mudanças que acabam contribuindo muito para essa mudança no pensar humano. E apesar de serem todos esses aí movimentos materialistas, né, nenhum deles tem a ver com o espiritual ou com o espiritismo, mas de alguma forma eles vão estruturando esse pensar, vão mudando essa forma de pensar, né? É como se fosse um pontapé para o entendimento mais à frente do que é essa mente, do que é esse ser, né, que existe, que pensa, que aprende, né, dando mais ramificações aí para tantos estudos. Eu tenho que beber água. Aí começa também o amadurecimento dessa ciência, que busca também essa independência do religioso, né, que é o positivismo. Então, com o surgimento do positivismo, que foi com Auguste Comte em 1830, começa a se estruturar esse meio científico com base na experimentação, com base na observação, na repetição, né? E buscando a ciência para definir até os fenômenos naturais, e não o religioso mais, justificando, né, a punição, a chuva é a punição, né, várias questões do religioso justificando. Então, vai saindo esse domínio do religioso e as ciências vão se estruturando. Ele começa a estruturar novas ciências, sempre pensando, né, nessa razão, no potencial do ser humano e como a ciência pode justificar e explicar todas as coisas, e não o religioso. A evolução, o surgimento da vida humana, começam todos os estudos, né? E vem também o momento... Nesse momento também surge o Manifesto Comunista. Então, todos são movimentos que vai tirando esse domínio religioso, né? Que era sobre o ser humano, sobre as pessoas no modo de ser, que era sobre a ciência no modo de pensar, do pensar científico. E o Manifesto Comunista surge em Bruxelas, e é também um olhar para uma religião que enviesa, que limita o pensamento humano, né? Que impede o livre pensar. Então, mais um
movimento que materialista também, mas que vem de encontro à religião nesse momento. Lembrando que nessa época a França era muito avessa já ao religioso por causa da Inquisição, né? É um período que saindo dessa Inquisição. Então já era um lugar meio avesso às religiões. Então era um berço para esses novos pensamentos, para o seu surgimento e para, né, para sustentar. E aí vem o evolucionismo também de Charles Darwin, que vem de novo contra o religioso. O homem não surge direto do Deus. Ele evolui. Existe uma evolução das espécies, né? Existe uma evolução orgânica aí. Não é só Deus criou o homem, criou cada animal. E aí outra forma de dizer religião, peraí, né? Tem mais do que isso aí. Então foi nesse berço aí, nesse caldeirão fervendo de ideias, de ciência nova, do positivismo, do iluminismo, do marxismo, todos esses movimentos acontecendo na Europa, que surge o espiritismo, né? E não são nenhum dos movimentos, são movimentos espirituais, né? Movidos para o religioso. Na verdade, é o contrário, mas que acaba tirando um pouco desse domínio da religião e abrindo o ser humano, né, para esse novo pensar, para esse livre pensar e para buscar, né, o entendimento de si mesmo. O ar fica aqui em cima, aí vai secando a garganta. E aí, gente, em paralelo a tudo isso, tem um outro movimento acontecendo, que a gente chama ali de o caminho do espírito, até chegar no espiritismo. É meio que paralelo, alguns coincidem, por exemplo, Hydesville, que eu vou explicar, foi em 31 de março de 1848. E cá foi 31 de março de 1848, o Manifesto Comunista. Então, são eventos acontecendo meio que em paralelo, né? Uns na Europa e outros nos Estados Unidos e Inglaterra. No século XVII, tem um movimento chamado, que eles ficaram conhecidos como os tremedores, os quáqueres ingleses, conduzido, né, liderado por George Fox. Interessante que esses movimentos que a gente chama do caminho do espiritismo, do caminho do espírito, né, que vai até o surgimento do espiritismo, eles não foram teorias, não foram pessoas que teorizaram, foram todos movimentos em que o espírito deu início, deu start, né? É o espírito batendo, dizendo, oi, eu existo. Esse dos quáqueres, eles acreditavam que a ideia central era que a gente não precisava de um intermediário para se ligar ao divino, né? O homem não precisava de um entreposto, né? Um padre, qualquer que seja. Ele não precisava, ele podia por si mesmo conectar ao divino. E nesses processos eles faziam nas reuniões essas conexões. E como eles entravam em transe, que hoje a gente pode dizer mediúnico, eles não entendiam dessa forma, achavam que era essa conexão com o Deus direto, eles tremiam, né? Então eles ficaram conhecendo como os tremedores. E foi uma manifestação que eles se mudaram da Inglaterra para Pensilvânia. E toda vez que eu vou falar Pensilvânia, eu falo Transilvânia. Eu tenho que me policiar. Eu falo, gente, alô? Eles se mudaram para Pensilvânia e formaram, né, o estado e estruturaram o local. Então, foi um movimento em que era o espírito pulsando ali, né? Espíritos pulsando ali. Apesar de não ter, né, daí surgido uma ligação direta com o espiritismo, mas a gente já entende como o espiritualismo e o espírito se manifestando, né? E no século XIX tem esse de Hydesville. Hydesville é uma cidade, né, um condado de Nova York. E nessa cidade, uma família se mudou para uma casa, né?
E as filhas do casal começaram a ouvir batidas na parede. Quem aqui, se ouvir a batida, vai conversar? Se ouvir a batida na casa de vocês, vocês vão fazer o quê? Sejam sinceros. Ela já disse que é medrosa, aquela ali vai correr. Vocês iam fazer o quê, gente? Fala sério. Correr? Sai doido, né? Mas elas começaram a ouvir essas batidas e, brincando ali as três, começaram a interagir mesmo, né? Tem alguém aí? Se sim, bate uma vez, se não, bate duas. Pu, pu. E começou, né? Esse diálogo mesmo. E começaram a fazer perguntas triviais. Exemplo, quantas irmãs nós somos? Aí o espírito respondeu, 4. Aí elas errou, era 3. Aí foi contar para a mãe não, eram 4. Uma morreu antes de vocês nascerem. Eu tive uma antes de vocês. Então foram 4. Perguntas triviais. Quem é minha irmã? Como é o nome? Quantos anos eu tenho? Até que elas começaram a fazer o alfabeto todo. Isso se chama hoje, né, a tipologia, que é a linguagem da pancada. Então, por exemplo, letra A, uma batida. Letra B, 2 batidas. Letra C, elas criaram esse alfabeto. E aí, a interação foi acontecendo maior ainda. E aí ele se identificou, que ele se chamava Charles Rosna, era um mascate e foi morto por um casal que morava naquela casa. E enterraram ele lá, nessa casa. Ele estava enterrado ali naquela casa. Então, assim, isso nem tinha WhatsApp, né, nem tinha Instagram, mas, viralizou. Viralizou. E chega a ser um marco para o espiritualismo moderno, né, esse fenômeno. Espalhou mesmo. E aí elas ficaram muito conhecidas, foram, né, muito requisitadas e tal. E um dia foram demolir a casa. E não acharam nada enterrado na casa. Né, começaram a quebrar os pisos da casa, não acharam nada, aí veio, né, tudo invenção. Mas, ao demolir as paredes, foi encontrado entre uma parede falsa e outra a alçada, uma alçada. E isso perdurou por muito tempo, né, vamos dizer, nos zeitgeist da época, né? Interferiu muito no pensamento da época sobre essa existência, esse ser que se identifica, porque não é só mais, eu acredito que a vida continua. Ela não só continua, como uma identidade é mantida, né? Algo se mantém disso, né? E daí? Por que está aqui? Para que está aqui? Né? Como que acontece? Isso muda, de alguma forma, o cenário do pensar espiritualista na época. Né? Então, é um marco na época, esse caso de Hydesville. E, logo depois, na Europa, começa, ou mais ou menos na época, começa o outro fenômeno, que ficou conhecido como as mesas girantes. Já ouviram falar? As mesas girantes era assim, a atração principal dos salões de Paris e muito voltado a frivolidades, né? Eu vou casar com quem? Perguntas, né? Eu vou ganhar na loteria, não, que nem devia ter loteria naquela época, né? Mas perguntas frívolas, acabavam os eventos, as pessoas permaneciam e começavam a interagir com essas mesas que também faziam esses movimentos e pancadas, né? Mas também apontavam as letras do alfabeto deixadas. Então, uma outra linguagem estabelecida aí com esses espíritos que começaram a se manifestar. Como diz Conan Doyle, uma invasão organizada, né? Uma invasão organizada. Então, o fenômeno era típico das noites, né? Acontecia em vários locais diferentes. E Kardec, ele foi convidado por um amigo, ele na época não estudava espiritualismo, ele no máximo era... Oi? Não, nem era simpatizante. Ele estudava magnetismo, mas não espiritualidade mesmo, o espiritualismo na época, né? Ele não se interessou, achou que era frivolidade mesmo. Mas
um amigo convidou ele de volta, e aí ele começou a perceber que tinha conexão da resposta, que mesmo que eram perguntas, né, frívolas, tinha uma conexão com a resposta. E aí ele começou a querer saber o que tinha por trás ali. Se era alguém conduzindo a mesa, se era a energia das próprias pessoas que faziam a mesa pular. Ele começou a querer saber. E nisso ele iniciou esse estudo de fazer perguntas que dariam conteúdo e não perguntas frívolas, né? Por exemplo, o que é Deus? Foi a primeira pergunta. Então ele foi fazendo essas perguntas e mandando para vários locais a mesma pergunta. Ele mandava a mesma pergunta para vários locais onde isso acontecia. E quando ele recebia as respostas das perguntas eram iguais, né? Então essas perguntas tinham similaridade. E ele foi fazendo todo esse conjunto de perguntas e respostas, o primeiro livro. Então isso durou de 1850 até 1857. E ele fez esse livro aqui, que é o Livro dos Espíritos, né? É por isso que é uma obra, segundo ele, dos espíritos e não dele. Porque tem um conteúdo dele, mas tem toda uma parte que assim, a gente não pode tirar o mérito do educador, do cientista, né, que fez todo esse trabalho de elaborar essas perguntas, de fazer de vários locais e vários médios diferentes para que tivesse essa universalidade na resposta e não algo enviesado. Então ele teve todo esse cuidado. Mas das mesas girantes, que foram o fenômeno mais direto ligado ao surgimento, né, desse conteúdo teórico que a gente tem hoje. E é claro que depois deixou de ser mesas, né? Se vocês lerem as obras e vão ler, vocês vão vendo como o Livro dos Médiuns, ele já foi experimentando diretamente os médiuns, já foi surgindo a psicografia, os métodos foram se aperfeiçoando, não era mais uma batida, não precisava mais da tipologia. Então, é um começo de experimentação, né? Foi um começo de testar mesmo, de conhecer, de entender essa mediunidade, como ela acontecia, e com explicação, muitas vezes, dos próprios espíritos que se dedicaram nesse momento a esse conjunto a esse conteúdo, né? A unir esse conteúdo que forma o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, e que marca esse surgimento no dia 18 de abril de 1857, que é o lançamento. Então, que marca o surgimento do Espiritismo é esse livro, o Livro dos Espíritos. Pergunta, gente, vocês estão quietos, calados? Não? Ou está todo mundo entendendo tudo, ou está todo mundo não entendendo nada, né, Manuel? Você que é professor, você é professor, não é? Tá vendo? Então, só falando um pouco de Allan Kardec. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Oi. Aqui, Manuel. Boa noite. Boa. Meu nome é Suede. Eu tenho uma dúvida. Allan Kardec elabora essas perguntas e encaminhou para diversos locais, não é isso? E as respostas, quem foi que analisou? Foi ele exclusivamente? Ele recebeu de volta. Com o tempo, ele tinha muitas pessoas já trabalhando nesse processo. E ele foi conhecendo médiums. Você já assistiu o filme Allan Kardec? Não. Assiste, que dá para ter uma noção assim um pouco. Ele nesse meio, porque foram quase 7 anos, não foi que eu falei? Foram quase 7 anos. 57. Isso. Então, nesse meio termo, ele não ia mais para os salões. Ele conheceu pessoas que eram médios e que já psicografavam, que já davam essas respostas mais facilmente. E foi trocando experiências com pessoas de outros lugares que também estavam acontecendo o fenômeno. E ele mandava para outros países também, para outros estados. Não era só ali, no ambiente. Então, ele mandava a pergunta e vinha a resposta. Ele compilava, lia todas e via a similaridade. Elas vinham iguais, de médios diferentes, em lugares diferentes. Entendi. Entendeu? A origem das respostas era diversa.
Eram dos vários espíritos, médiuns distintos. dos médios distintos, que não se conheciam. Mas a edição, a escolha ficou só sob a responsabilidade dele. Não é a escolha, era a similaridade. Se ele perguntou para 10 e veio igual, Entendi. entendeu? Ele não escolhia a resposta. Ele pegava a similaridade das respostas. Tá, mas aí dentro da similaridade, quem analisa a similaridade era ele. Ele foi o principal. Entendi. Por isso o papel, né? Porque assim, ele fazia da experimentação também, né? Depois ele vai escrever o livro dos médiuns. Então, esse livro dos médiuns, ele já não é um livro só de pergunta e resposta, mas é um livro que eles já interagem com todos os médiuns e vai entendendo o tipo de mediunidade e vai ouvindo daqueles médiuns e dos próprios espíritos. Como que você faz um transporte? Se você for ler o livro dos médiuns, ele esclarece, ó, como que você pegou um objeto e trouxe para cá? Às vezes o próprio espírito responde. Entende? Só que ele não fazia isso com um espírito só, com uma médium só. Ele fazia toda uma análise criteriosa de tudo que chegava daquele conteúdo que ele queria explorar e perguntar, né? Por exemplo, o livro dos Espíritos, ele começa o que é Deus e vai, né, desenvolvendo. E ele vai, tem muitas perguntas repetidas. Você fala assim, por que ele perguntou isso de novo? É como se fosse, quero ter certeza, né? Você já leu o livro dos Espíritos? Já. Então ele tem isso, né? Ele repete algumas vezes. E ele foi fazendo esse processo de similaridade e encontrando essa universalidade nas respostas. Então, o nome dele, Hippolyte Léon, ele nasceu na França em 3 de outubro de 1804, foi educado na Suíça, era discípulo de Pestalozzi, né, educador. Então, desde os 20 anos, dos 21, ele já fundou uma escola, ele voltou para Paris, fundou uma escola. Então, eu tinha a veia do educador, era tradutor de várias línguas, e casou-se com a Amélie Gabrielle Baudet, que também era da área da educação, né, e dava todo esse suporte, e que foi fundamental também para ajudar nesse processo de escrever, de toda... A gente está falando de 200 anos, né? Não tinha WhatsApp para você mandar as perguntas, e-mail, né? Tudo papel, indo e voltando. E escrevendo, né? Não era tão fácil como hoje. Então, ele fez esse início de 1855, observação e experimentação, e ele só foi editar esse livro lá em 57. Oi. Eu queria saber, ele fez essa pergunta, só para entender se a parte do filme é verdade, que no começo ele, tipo, não aceitar, ele demorou de aceitar que isso fosse verdade, e por isso até que ele fez perguntas para vários lugares, para que ele, tipo assim, começasse a ter método científico, porque ele mesmo não acreditava que é verdade. É verdade essa parte do filme, na verdade a pergunta ele tinha um olhar muito do incrédulo que quer saber se é verdade ou não, entendeu? Então, assim, ele não foi no eu acredito e vou escrever porque eu acredito. Ele foi testando mesmo e teve muitos percalços nesse sentido, né? Pela veia científica dele, né? Ele era um homem da área da ciência, sério. E tanto que, assim, ele escolheu usar um outro nome, não o nome dele, para que as pessoas não vinculassem assim. Essa é uma obra do educador Allan Kardec. Ele deu um pseudônimo para que o espiritismo caminhasse sem ser eu ser o dono. Eu não sou o dono desse conteúdo. Ele não é meu, né? Ele não é meu. Eu ia, na verdade, boa noite, Fabiana. Eu ia, na verdade, acrescentar um pouco do que você falou lá. Kardec, eu acho que a importância dele é ser cético naquela época, porque ele era um educador, então ele foi muito ridicularizado, ele foi muito criticado, ele foi muito combatido, porque ele precisava, eu acredito que Deus é tão perfeito nas coisas que faz, que ele precisava tornar ele, primeiro, um educador cético, como eu falei naquela época, para que
quando vieram esses depoimentos e vieram, como você tinha dito mais cedo, vieram de várias partes do mundo, foram chegando para eles respostas igualitárias, e ele foi primeiro comprovando que aquilo dali era de fato real, e ele precisava colocar aquilo de uma forma decodificada. Mas como fazer isso numa época em que não existia o WhatsApp e existia, assim, uma certeza dentro dele, porém, ele precisava, digamos, transformar aquilo de uma forma científica. Então, era preciso se despir de todo e qualquer vínculo, ele precisava desse pseudônimo. Então, essa parte e o apoio da esposa dele, Amélie, foi fundamental para quem já viu o livro, ou já leu os livros, e para quem já viu o filme, do quanto ele teve que ser isento das opiniões dele, de mais de 40 anos de convicção de que nada disso poderia ser possível. Porém, eram tantas provas reais que não tinha como. Ele foi muito, é o que eu digo, Deus é muito perfeito, ele foi muito bem escolhido para conseguir traduzir isso. Então, quando a gente vai lendo as obras e estudando, a gente pensa assim, 7 anos demorou muito, não, até que não demorou muito, diante dos relatos que ele tinha, diante eu acredito que poderiam ter sido até muito mais livros do que aquilo que foi compilado, mas para a época... que os fenômenos assim, duraram muito tempo, mas aí ele aprofundou mesmo, mais ou menos em 55, e o livro saiu em 57. E é exatamente isso que falou, Fabiana, desculpe só eu te cortar, mas é exatamente o papel dele em ser um cientista que começa a atrair, não por uma curiosidade ou por casar com aquilo que eu penso, fez a seriedade do estudo, né? A seriedade de algo que por si só já fala, né? Já saiu dessa época de se dizer é verdade ou é mentira. Eu acho que hoje o espiritismo não está mais nesse lugar de provar uma verdade como foi naquela época, né? E como foi por muito tempo. Então ele trouxe o espiritismo para um lugar de consolidação mesmo, né? É nesse fechamento exatamente de ideia que eu também, digamos assim, coaduno, de que ele foi convidado 2 vezes por curiosidade pelo fenômeno das mesas girantes, pelo fenômeno na época do ilusionismo, mas ele precisou passar por aquilo dali para poder justamente tirar essa impressão do que era, né, uma brincadeira, talvez até um divertimento, e trazer de uma forma científica e codificar. Então acho que o filme relata bem isso e ajuda na resposta à colega Camila. Fora as perseguições, tudo mais, né? Livros queimados pela igreja, foi todo um processo, não foi algo simples assim, que virou um livro simples assim, né? A história é é pouco tempo na nossa história, né? 200 anos atrás, mas é muito tempo no sentido de evolução também do que hoje é a sociedade hoje, do como era aquela época, né? A gente falou aqui, não tinha WhatsApp, não tinha nem energia elétrica. Então, era uma outra época, mas assim, a seriedade dele, apesar dele não atribuir a obra a ele, né, ele atribui aos espíritos, a um conteúdo que não veio dele, mas a gente não pode deixar de falar, né, dessa pessoa, porque assim, se tem a seriedade que tem hoje e esse conteúdo contundente, bem escrito, que tem uma fala dele, né? O espiritismo, ele deve caminhar com a ciência. Se a ciência provar que alguma desses fatos não é verdade, fiquem com a ciência, né? Então, hoje a gente vê e acompanha a ciência. Então, é o que a gente fala da doutrina ela ser progressista e do quanto a gente tem essa responsabilidade de atualizar esse conteúdo, né? Porque não é Kardec que vai atualizar o conteúdo, né? Eu estava brincando ali com o Rodrigo, porque a gente estava botando esses livros aqui, aí eu falei assim, esse daqui foi depois que ele morreu, né? Obras póstumas. E esse daqui é do encarnado Adenauer. Porque, assim, não é mais Kardec que vai atualizar o espiritismo, né? Ele fez um papel, Chico Xavier fez um papel, e a gente vai vendo a evolução desse conhecimento, que até hoje ninguém prova o contrário, né?
A gente não vai dizer que a ciência prova, mas a evolução da ciência também está levando a gente para muitas outras mudanças, né? Até a física já mudou, né? Então, o nosso pensamento está mudando, a sociedade está mudando, e a gente hoje já fala de uma física quântica, né? Tantas mudanças acontecendo, um universo aí, né? A gente também precisa se atualizar, senão não faz jus a uma doutrina que fala da evolução. Como que algo que é para acompanhar a evolução do humano não evoluiria, né? Precisamos pensar o espiritismo hoje, né? O espiritismo agora, nessa realidade. Então, esse é Allan Kardec, né? Pseudônimo usado por Hippolyte Léon, Denisard Rivail ou Rivail, não sei falar francês. Pronto, esses são os livros, né? Que são conhecidos como as obras básicas. O Livro dos Espíritos foi o primeiro, então tem essa parte filosófica, né, que fala, né, sobre todas essas perguntas que a gente comentou. Então, ele fala da dinâmica social, da relação, né, espírito-matéria, da relação do processo de evolução, como se dá, dessa questão toda, né, da vida do espírito, do quem sou, para onde vou, né? Todo esse processo é a parte filosófica. O livro dos médiuns, ele é a parte experimental. Lá ele escreve a experiência dele, vai dizer os tipos de mediunidade, os tipos de médiuns, né? Um estudo muito detalhado, um livro que assim, nenhuma pessoa que queira entender de mediunidade pode deixar de ler. Hoje a gente tem vários outros livros que acrescentam, mas lá tem assim a base, né? Como eu falei no começo, a base está em Kardec. E aí ele fala de todo esse amadurecimento, de como começou, de como da pancada virou a psicografia, né? Que eles foram entendendo que não precisava de um objeto. No início eles pensavam que sempre precisava de um objeto e usava cesta. Usava caneta presa numa cesta. Achavam que era a cesta, o objeto que fazia movimentar. Hoje a pessoa só fala. Hoje a pessoa só escreve, né, naturalmente. Então, isso também tem um processo, né, incrível de evolução. Aí ele fala de como acontecem os fenômenos materiais, que também teve uma fase muito intensa, né? Então, todos os processos são muito bem explicados. Para mim, é um livro base para entender o que é médium, o que é a mediunidade. Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é trazer um conteúdo moral, né? Não trazer o cristianismo. Muitas vezes esse livro, esse evangelho que a gente, né, entende que tem dentro do espiritismo, enviesa muito o pensar espírita, né, com matrizes do cristianismo e não do cristão. Então, é um evangelho renovado, é um evangelho que traz essa proposta, né, do Cristo mesmo, mas sem os dogmas, sem os rituais, sem muitos, né, aspectos do cristianismo. Então, o evangelho vem como uma parte moral, como uma parte ética, né, como uma ética cristã, uma ética de vida. O Céu e o Inferno, ele fala das predições, explica milagres, a passagem, né, a morte, como lidar com essa ideia de céu, o que é céu, o que é inferno, porque a gente ainda pensa céu e inferno, né? A gente ainda pensa que vai para o umbral ou para o nosso lar. Não deixa de ser uma matriz do cristianismo, né, de outras religiões que têm essa dualidade. A gente ainda pensa bem e mal, né? A gente ainda pensa essa dualidade. Então, a ideia, quando eu falo que o espiritismo ainda precisa ser entendido de forma mais profunda, é para a gente também se tirando isso do próprio espiritismo, né? Essa ideia de que eu preciso me salvar, de que Deus me pune, de que eu preciso fazer caridade para ser salvo, né? Então, são ideias que vêm desse cristianismo, né? Que vêm de outras religiões que continuam ainda no psiquismo. Mas o Céu e o Inferno fala dessas passagens, de como o espírito acorda, né? De como é
como acontecem os desencarnes e tudo mais. E a Gênese, que é o livro que fala da cosmologia. É um livro assim que eu amo. Foi o livro que me prendeu no Espiritismo, foi a Gênese. Porque na época que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu estava lendo a Bíblia e eu estava estudando Big Bang, evolução. Aí eu falava, gente, uma coisa não casa com a outra. É Deus ou é ciência? E eu ficava naquilo, né? Eu estava nessa fase, exatamente nessa fase. Aí um dia eu vim parar aqui na primeira aula do curso básico daqui, desse centro, foi em 2002. Vim parar, nem sei explicar como. Aí eu comecei a estudar o Espiritismo. Quando eu peguei a Gênese, que eu comecei a ler, eu falei, é isso, gente. Espírito e matéria caminha junto. Caminha junto porque o espiritual usa a matéria. Né? Então, assim, Deus é o Criador, mas Ele não fez uma mágica, né? Então, Ele vai explicando. Então, para mim, assim, depoimento aqui pessoal, para mim é o melhor livro. Foi o livro que me falou, é aqui que eu vou ficar, é isso aqui que eu quero aprender, que eu quero entender mais. Foi o livro A Gênese. E até hoje é o livro, assim, do meu coração. E esses 5 livros, né, depois desses livros aí, ele lançou Obras Póstumas, que foi, na verdade é um compilado lançado depois do desencarne dele, né, de material que ele deixou pronto, e tem as revistas espíritas, são 12 revistas, que eram ele trocando mensagens com diversas pessoas de diversos lugares e aprofundando esse conteúdo, inclusive muitos de gente rebatendo, né, e ele tendo que ali justificar, aprofundar. Então foi um processo longo aí. As revistas espíritas são conteúdos de discussões e que ele foi transformando em material e publicando. Tudo certo então com as obras? E com Kardec? Esse A não devia ser aqui. Sim, então o Espiritismo se forma, né, nesse tripé: ciência, filosofia e religião. Embora ele se divulgou, se consolidou muito mais pelo viés religioso, na sua veia lá latente está essa ciência, né, e está essa filosofia. Ciência, né, é positivista, uma ciência que utiliza da experimentação e que se atualiza com a própria ciência, né? Então está na veia do Espiritismo. A filosofia, quando traz esse modo de pensar humano, né, esse desejo de entender quem eu sou, para onde eu vou, né, para que das coisas, como as coisas acontecem, está na filosofia, nessas respostas que a gente vai encontrar, né, na natureza, entendendo essa natureza espiritual, né? Quando a gente fala assim, o Espiritismo, a filosofia é entender a origem, natureza e destino dos espíritos, a gente está falando de quem? De nós, né? Não é do espírito Charles Rosna que falou lá atrás, né? Ou do espírito que a gente vai no centro e manifesta. É de nós, isso aí cabe a nós. Essa filosofia ela é para a nossa vida, né? É para o entendimento da nossa natureza, entendendo que a gente faz parte desse processo evolutivo, entendendo que a gente não só fez parte desse processo, mas como a gente está diante dele, né? Somos seres em pleno processo, somos seres em pleno desenvolvimento e diante desse porvir aí que é a imortalidade. E a religião, né? Como eu falei, embora ela não tenha um sacerdócio, rituais, claro que alguns chegaram, né? Chegam sempre alguns. A mente anterior traz para o Espiritismo essas ideias, como eu falei, né? Tipo, o diabo, ele parou de existir, ele virou quem? O obsessor. Né? A gente ainda precisa desmistificar muitas coisas desse viés do religioso, né? Que veio para dentro do Espiritismo. Não existe diabo, mas existe o obsessor. Então só mudei o nome, porque a culpa não é minha, é do obsessor, né? Era do diabo, agora era do obsessor. Eu não ia para o inferno, mas agora eu vou para o umbral? Não é a mesma coisa, né?
só mudou de nome, né? Então a gente precisa ainda muito mudar essa mente para esse entendimento dessa mente dual, né? Dualista de bem, de mal, dessa mente causalista, né? De uma coisa causa outra. Então a gente vocês agora vão começar a mergulhar nesse conhecimento, mas principalmente buscando esse entendimento mais profundo de tudo isso, né? Para que essa doutrina surgiu? Não foi para ser mais uma religião, né? Não foi para ser mais um dogma, mais um rito de viver, uma regra. Não foi para ser mais uma norma de conduta, né? Foi para muito mais do que isso. Então, por mais que tenha sido a religião que consolidou o espiritismo e acabou divulgando muito, né? Ele não é o principal aspecto, ela não é o único aspecto a se pensar, mas ela é uma religião na medida que ela busca integrar o ser humano ao divino e não submeter, mas integrar. É uma busca de uma integração, né? Então, quando a gente fala de uma mudança, porque quando surge o espiritismo, fala-se de uma mudança de uma fé dogmática para uma fé raciocinada, que foi o início do surgimento dessa razão, né? Ali naquela época. Então, fala-se de uma fé raciocinada. E aí, hoje, atualizando o espiritismo e com todo o conhecimento que a gente vem movimentando, pelo menos aqui dentro dessa casa da ULI, é a gente chegar numa fé sentida. A razão, o dogma, a gente muda através da razão, né? E o restante, a gente adquire e integra através do sentir. Então, o convite dessa casa, vocês vão ouvir muito isso, é sempre o sentir. Sentir-se espírito, sentir Deus, sentir-se num processo de evolução, sentir seus propósitos, sentir-se vivo, viver como espírito, né? Então, é algo muito maior. Então, o espiritismo já deu esse passo, trazendo a razão, e o convite é ir para além dessa razão. É o sentir, né? É o integrar todo esse conhecimento. Suede. Laísa, por favor, você poderia voltar ao slide anterior? Do tripé? Sim. Esse? Isso. Eu tenho, assim, o pouco conhecimento que eu tenho sobre o espiritismo, ele se apresenta de uma forma filosófica, para mim, de modo muito claro. Religiosa também, mas filosófica acho que até mais. Agora, eu confesso que eu tenho dificuldade de enxergá-lo como ciência, por conta, obviamente, acho que da forma como eu encaro a ciência. Como é que a gente vai ver isso aqui? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Sobre a ciência? Sobre a ciência. Sob o ponto de vista de um experimento que pode ser repetido, dadas aquelas mesmas circunstâncias, que pode ser aferível. Uhum. Sobre essa concepção tradicional de ciência. Talvez não seja nem a que seja aplicada. Olha, você está falando aqui na casa? Se tem esse viés? Aqui na casa. Porque por onde eu já frequentei, assisti palestras ou tive alguma oportunidade de estudar, eu nunca vi. Uhum. Eu sempre vejo a parte filosófica, a parte religiosa, eu acho que é sempre menor, até por onde eu trilhei, mas a parte científica eu nunca vi. A gente começou com a ULI nesse processo de... Porque, assim, o que aconteceu com o espiritismo? Ele surgiu com esse viés científico da experimentação, da comprovação e tudo isso, mas poucos escrevem sobre o espiritismo nesse viés. Ele virou ele se pulverizou e consolidou muito mais por esse aspecto religioso mesmo, né? Então, assim, o que a gente busca aqui, eu não sei se você lendo, porque assim, na prática, se você está perguntando assim, se a gente faz algum laboratório de experimentação, a gente hoje não faz. Até porque, como eu falei, o entendimento hoje aqui não é de provar mais nada, né? É de buscar entender o para quê de tudo isso para o meu propósito. Mas quando eu estudo, porque assim, eu estudo a psicologia do espírito também, que é um conteúdo vasto que
também vem sido trazido por Adenauer. E os livros dele, quando ele sempre tem um viés do que está caminhando na ciência, que ele acha, ele propõe que a gente caminhe com o espiritismo. Então eu consigo enxergar a ciência nisso, entende? Do que é o material, do que é a evolução, do que é o... Então assim, eu acho que é estudando. Não é... Mas é um desdobramento da parte filosófica, não ligado à psicologia. Eu entendo que é levar o espiritismo para um patamar de ciência. Porque quando eu vejo o que o espiritismo significa para o entendimento da mente humana e do psiquismo humano, para mim é um encontro com a psicologia, e é isso que a casa faz aqui também muito. Entende? Então, eu entendo que o espiritismo ele caminhou para um viés religioso, e veio a psicologia e caminhou para um viés de ciência. Só que quando a gente fala de mente, a gente está falando de uma mente que tem por trás um ser que impulsiona ela. Então, assim, eu consigo juntar essa ciência, sabe? A ciência do espiritual impulsionando essa matéria. Sob o ponto de vista da filosofia caminhando junto com a psicologia, eu acho sensacional. Mas quando eu penso em outros campos, eu fico confuso. Eu acho que aí é o entendimento, por exemplo, o que é a psicologia enquanto ciência? É o estudo da mente humana. Quando você olha o espiritismo com o fundamento que ele traz para o que é e como essa mente humana se forma, talvez você consiga enxergar esse viés de ciência, porque a gente ainda fica no como ser, como eu devo me portar. E quando você entra no que é essa mente, e como que essa mente funciona ali, mobilizando um perispírito que movimenta o orgânico, como que essa mente faz, antes de você reencarnar, o corpo sair do jeito que ela quer. Entende? Então, eu entendo um patamar de ciência que a gente precisa chegar, porque foi meio que deixado, porque o espiritismo foi muito voltado para o viés religioso. E hoje, a ciência, ela nega o espiritual. Ela não está mudando, né? A gente sente isso. Até as próprias, como a gente falou, a própria física, né, já evoluiu muito. Mas a ciência, ela ainda se opõe, né? Exato. A ciência ainda, de alguma forma, se opõe. É muito difícil na academia você ouvir, né? Hoje já tem dentro das escolas de medicina essa questão do espiritual. Mas quando você começa a entender o que é essa mente, como que esse espírito faz, como que isso modela o seu corpo, coagula a sua realidade, o ambiente, e você entende a profundidade disso, você vai enxergando que essa ciência está ali, mas existe, na verdade, uma não aceitação de alguma forma, né? O pessoal tem um grupo, eu não vou lembrar o nome, que eu nunca lembro o nome deles, me cobrem. Eles até fizeram uma palestra aqui. Eles são acho que de Juiz de Fora. Não, eles não são, eles são da área acadêmica, não são de centro espírita, não. São médicos que estudam a vida. Puxa, vocês me cobrem que eu vou botar lá. O nome do livro está pulsando aqui, eu estou esquecendo. Então, já existe lá estudos científicos da mediunidade promovendo melhoria na recuperação dos pacientes, na psiquiatria. Então, existem esses estudos, entendeu? Dentro do espiritismo. Mas é porque eu te falei, o espiritismo ele se consolidou muito como uma religião. É muito novo. Aqui, nessa casa, a gente ainda ouve assim, é um afronte ao espiritismo que vocês falam, como prega o espiritismo aqui. Porque a tendência aqui é sair desse modelo enviesado, religioso, moralista. A tendência é entender o espírito, como ele age, quem é você, como é que você atua na vida, como você pensa, todo esse processo que é a ciência, né? Mas isso que você está falando, você tem razão.
existe um viés religioso e foi por esse viés religioso que o espiritismo se consolidou mais como religião, né? E esse estudo científico, ele ainda é muito raro, raso, não é aprofundado, principalmente porque, assim, eu não sei se você já ouviu falar em Peixinho, André Luiz Peixinho, ele desencarnou há pouco tempo. Ele estava fazendo uma palestra aqui junto com esse grupo, Alexandre... Gente, o nome não está vindo. Ele escreveu A Ciência da Vida Pós-Morte. Ciência da Vida Pós-Morte. É um compilado de estudos, eles estiveram aqui. Aí Peixinho falou para ele assim, da alegria dele, né? Porque, assim, ele é médico e há um tempo atrás falar de espiritismo no meio acadêmico era um absurdo do absurdo do absurdo. E ver isso acontecendo hoje, ainda que, assim, pequenininho, é um avanço muito grande, né? Então, assim, o que a gente aqui no espiritismo entende de espiritualidade e do que é essa mente e como ela funciona, quando você vê onde está a ciência, você lê e fala assim, mas isso é tão lógico, eles ainda estão aqui, porque ainda é muito, muito... São poucas as pesquisas mesmo nessa área. E começa por esse aceitar. Aqui, ó. Alguém aqui participou do começo, dos médios lá na Federação Espírita há um mês ou 2 meses? Eu acho que sim. Então, tinha um médico cardiologista, ele, inclusive, ele é na frente de um centro espírita, parece que franciscano, no Rio de Janeiro. E ele... Paulo? Frutuoso. Isso, ele mesmo. Paulo César Frutuoso. Muito famoso. E ele fez várias revelações em relação a isso. A quantidade de espíritos que estão presentes na hora de uma cirurgia no centro cirúrgico. E engraçado que ele conta vários fatos, né, na hora que ele está fazendo a cirurgia, qual o espírito que chega, que ajuda a fazer aquela cirurgia. E também a quantidade de médicos que já estão conseguindo visualizar isso dentro do espiritismo. E eles conseguem fazer várias cirurgias. Quem lê? Com isso. Quem lê? Que eu acho que isso vai perceber né? Porque perpassa muito, talvez, o seu incômodo. Por incômodo, acho que microfone. Que muita gente tem aqui também, talvez. Que é a gente sentir uma coisa mais científica, a gente ter mais certezas, porque a gente chega cheio de dúvidas, não é? Mas eu acho que ao longo do processo, a gente vai ficar sabendo dessas experiências, como ela contou. Eu acho que já existem alguns livros relatando isso, eu já vi muita coisa pela internet. Então, acredito que aqui na ULI, vocês devam dar acesso a gente a esse material, ou informando, ou, sabe? Dando uma bibliografia para a gente seguir. Porque já existe muita coisa. Hoje já existe, inclusive, pessoas muito céticas que acreditam, né, nas orações, que já mediu pela tomografia, pela ressonância, né? Que já existe muita coisa assim. Então, eu acho que isso a gente vai conseguir dissipando essas dúvidas aqui. Sim. Eu acredito. Sim. É uma coisa que eu espero. Sim. Né? E assim, é uma coisa que é preciso ler mesmo, né? E ler e com esse olhar questionador e perguntar. Eu lembro que quando eu peguei esse livro, eu peguei com muita expectativa, né? Aí eu li e falei assim, mas isso aqui, tudo que está aqui, eu já li as coisas de Chico, várias coisas. Só que assim, o peso desse livro aqui não está exatamente no conteúdo, mas isso aqui ser algo acadêmico já, né? Numa veia de quem está falando de ciência. É um livro que foi publicado e ele traduziu recentemente para cá. Então, ele é novo, a versão traduzida ela é nova aqui, ela é recente. Então, assim, aí mudou meu pensamento, sabe? No sentido assim, não é o conteúdo em si, mas é pensar o quanto ele está vindo, de onde ele está vindo. É de uma universidade, é do meio acadêmico, não é de um centro espírita ou de um médium ou de um... né? Então, é um avanço, como diz Peixinho no dia aqui do lançamento, né? Um grande avanço para o espiritismo enquanto ciência.
deixa eu só falar. Ó, como é o nome dele? Suede. Suede, desculpa. Ah, eu te conheço, por isso que eu tô achando a voz. Só vou te falar uma coisa. Para quem não acredita, eu acho, só sentindo ou vivendo alguma coisa para ter a certeza. E eu queria tirar uma dúvida com você, Eu Laís. vou mais além. Não, é isso. Talvez o Sentir espiritismo... vindo estudar também. Não, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que na época lá de Kardec existiam as pessoas que não acreditavam nele, colocavam ele à prova, digamos assim. E tinha um chamado Hartmann, se eu não me engano, e é comprovado, eu acho que o espiritismo nem perde mais tempo com isso de provar como ciência, que era assim, ó, pesava-se uma pessoa e colocavam-se as balanças, e quando a pessoa estava incorporada, ela tinha um peso maior. Quando Tem saía vários, o espírito, o peso diminuía. Então, assim, quando ele fez o estudo, pegando várias cartas de vários lugares, isso é método científico para poder justamente evitar qualquer mas tipo de ele está questionamento. falando da continuidade Porque ele disso. quer ciência. Depois que eu conheço ele... Ele está falando da continuidade, mas essa veia ainda precisa Talvez o espiritismo evoluir. acha que não precisa, rapidinho, porque logo, acho que era o livro dos espíritos, eu não lembro, eles já sabiam elétron, próton, nêutrons e as partículas quarks, que são menores ainda, quer dizer, um negócio, não sei quantos anos atrás, os caras já tinham esse entendimento. Então, não precisa provar, entendeu? Mas eu entendi o questionamento dele. Não é uma questão de não acreditar, não. Ele sente falta, não foi isso que ele quis dizer. Ele não está rebatendo, ele está perguntando cadê a ciência hoje, não é isso? Cadê a ciência hoje? É necessário. Exatamente. Eu entendi a sua colocação e ela é bem contundente. Essa ciência a gente precisa, vai ser uma evolução, né, para esse entendimento da ciência, mas ainda é um entrave, ainda é visto como algo, né, como se fosse oposição, né, muitas vezes. Boa noite. Boa noite. Eu acho muito interessante essa questão da ciência, mas eu sinto falta de o que é ciência. Para que a gente possa partir para algum destino, a gente tem que estar em algum lugar. E eu não sei que lugar é ciência, né? Dá a impressão que ciência, filosofia e religião se auto-excluem numa tentativa de uma projeção da própria humanidade. As pessoas são competitivas. Então o filósofo, ele é competitivo, ele quer ser melhor do que a religião. Igualmente a ciência e as três questões que estamos ali. Na verdade, nós somos seres integrais e cada um tem sua peculiaridade. E a ciência, por exemplo, como destrinchar o pensamento inconsciente, né, Freud, que parte de um espírito, mas como? O próprio tem um médico que eu acompanho na internet, o Dr. Cédio Felipe de Oliveira. Então ele foi convidado pela própria espiritualidade a se aprofundar na pineal. Sim, conheço. E essa glândula, eu ia falar dele, que é um órgão fisiológico, não tem nada de espiritual, mas essa glândula, ela, ao captar as ondas do pensamento do espírito, consegue movimentar o corpo físico. Então, na verdade, não falta ciência, falta o conhecimento do que é ciência, que a ciência pode trazer ao nosso espiritismo. Exato. Minha opinião. E só complementando, assim, muito válido esse conteúdo aí que o senhor trouxe. A gente estuda o ser humano como se ele fosse pedaços, né? Isso que o senhor falou, a filosofia compete, a ciência compete, aí vem, né, a religião e compete. Mas o entendimento, né, de que a natureza do ser humano, ela é o espírito,
é o que vai dar a todas essas áreas do conhecimento um único sentido, né? Porque, na verdade, é justamente o que ele falou. A filosofia quer ser filosofia, quer destrinchar. É como se fosse assim, ó, a gente estuda a gente pelos pedacinhos. E entender essa natureza espiritual é o que vai unir tudo, né? É o que vai unir, porque não existe eu comportamento. Não existe eu na religião, eu na ciência, eu na história. Existe um eu, que é o espírito, né? E essa visão integrada, ela é ainda esse trave, porque é o não trazer esse espírito para o estudo do que é a ciência, do que é a filosofia, do que é a religião. A gente só entendendo isso para juntar tudo. Boa noite. Não, eu acho que, só complementando sobre essa questão de ciência, porque existem várias ciências, né? E às vezes a gente tem a ideia de que ciência é só aquela parte da física, matemática, química. E além dessas ciências exatas, existem também as outras ciências, tanto humanas como a psique humana e tudo isso é ciência. Mas eu entendo quando ele fala sobre essa questão de ver o espiritismo como ciência nessa parte da área da explicação, de ter um porquê das coisas e não da pesquisa científica, e sim um porquê que aquilo acontece. E, tipo assim, eu acho que quando a gente se restringe o espiritismo ao fato só do sentir, a gente se restringe ao espiritismo à religião. Entendeu? Se não é só sentir, creio eu aqui, leigo no espiritismo ou na ciência espírita, e eu creio que falta também pesquisa sobre isso, porque a gente sabe que, vamos dizer, existem milagres, mas vai ter médicos que vai falar que não tem uma explicação biológica conhecida até hoje para aquela pessoa ter sido curada. Exatamente. Mas tem alguma explicação. A questão é que a gente ainda não chegou nessa explicação. Exato. E eu acho que a parte da ciência que fica um pouco afastada de a gente se entender como espírito e matéria, eu acho é mais sobre essa falta de pesquisa e pouco material isso. ainda sobre colocar essas duas coisas como explicadas, né? Sim. Mas a questão é que também a ciência psicológica, a ciência humanas, a ciência a filosofia também é ciência. Uhum. Então eu acho que quando a gente pensa em ciência, a gente se restringe a uma. Mas é tudo ciência. Eu acho que o espiritismo falta também se enviesar em todos os tipos de ciência, né? Sim. Sim. Eu vou só fechar aqui para poder seguir, senão a gente nem termina hoje. É tão bom, né, gente? Não dá vontade de ir embora, não. Senão o pessoal lá me pega na portaria. Mas o sentir, para mim, ele é o destino e não o ponto de partida, sabe? Sentir um espírito... Você vai acreditar só porque você sentiu um espírito? Não, para mim tem mais, muito mais. Então, acho que o sentir, ele é o ponto para chegar e não o de partida. Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente pensar e se perguntar e se questionar e falar, peraí, né? Então, eu acho que o caminho é o estudo, o caminho é entrar nessa veia da ciência mesmo. Quem sente, né? Mais fácil. Alguns sentem mais fácil que os outros. Mas eu acho que não deve ser o ponto de partida, senão só os médios ostensivos acreditariam, né? Só quem desdobra acreditaria em desdobramento, né? Só quem vive a experiência, né? Mas é um entendimento maior, é uma consciência maior. Isso encontrar um estado de consciência diferente. Estamos alcançando. A gente está fazendo o nosso papel aqui, isso é muito importante. É um passo para a ciência, quem sabe, né? Mas vamos lá, senão o povo toma o microfone da minha mão. Não disse que é assim, ninguém quer o microfone quando pega, não quer largar. Então, assim, só para a gente fechar esse finalzinho da aula, porque hoje, né, é um dia de chegada de vocês, aí a gente quer também fazer algumas orientações. Então, esse espiritismo que surgiu na França, e essa consolidação que a gente falou,
que foi muito mais como religião, se deu aonde? No Brasil, né? O espiritismo surge na França, mas nasceu lá, mas foi ser criado aqui. A mãe trouxe para cá e foi criado aqui. Então lá era um berço em que ele talvez se desenvolveria muito mais no campo das ciências do que na religião, porque na época era um povo mais avesso a uma nova religião, mas ele se difundiu muito mais pelo esse viés religioso, né? E começa essa propagação, dá-se muito por esse sentir, né? Quando você fala da mediunidade e ela se espalha e é um povo muito mais sensível à própria mediunidade, isso é atribuído muito ao nosso DNA, né? Por sermos 3 etnias, europeu, índio e europeus, povos originários e africanos. Temos 3 etnias, né? E se a gente for pensar, 2 delas já muito ligadas ao espiritual, né? Aos rituais, ao lidar com essa espiritualidade. Então, a mediunidade, como diz um amigo meu, aqui no Brasil, triscou, pegou, né? Então, ela se espalhou mesmo com a prática da mediunidade, com o exercício da mediunidade, com o religioso, a caridade, né? A cura, todo esse processo que se enviesou muito por um evangelismo mesmo. Então, acabou formando esse aspecto muito forte do religioso no espiritismo. E também por conta de Chico Xavier, que trouxe o espiritismo para uma linguagem mais popular, né? Quando o espiritismo começou a surgir aqui no Brasil, era o quê? Como fala? As consequências de um país escravizado, né? Onde existia a escravidão. Então, eram poucos ricos e muita pobreza. Quem sabia falar francês para ler espiritismo? Raridades, né? Então, ele começou de uma forma muito elitizada. Então, quem trouxe o espiritismo para uma linguagem popular? Chico Xavier, né? Com mais de 400 livros e trazendo numa linguagem menos rebuscada, né? Não perde a profundidade do conteúdo, mas uma linguagem mais simples, que se espalhou até para fora do Brasil, né? Os livros dele foram traduzidos e detalhados, né? Com histórias, trazendo riqueza sobre o que é essa vida no plano espiritual, do que é um desencarne, do que é uma mediunidade. Então, uma obra vasta que traz assim, né? Muitos dados, muitas informações para a gente sobre como é isso, como é essa passagem, como é essa vida que a gente pensa que é a vida do lado de lá e que na verdade é a vida, né? É a continuidade da vida. Então, ele foi essencial nesse processo. Então, o espiritismo passou por esse caminho, né? Dos estudos experimentais, divulgação, chegada no Brasil e sua disseminação, essa consolidação, como a gente falou, não hoje, aqui na ULI, se você quer comprovar, não é o lugar, né? Se você quer viver a religião espírita, né, do buscar sua salvação, também não é o lugar. Aqui a gente propõe esse caminho de estudo, de entendimento, de se utilizar desse conhecimento para uma vida, né, de forma pragmática, de uma forma menos enviesada por essa questão de moral, de bem e de mal, né, de querer ser bom, né? É para se conhecer, é para se compreender como essa essência imortal. Então, a gente fala dessa continuidade, né? Que é essa integração e essa atualização, que não é tempo, né, de comprovação, mas de atualizar e integrar e chegar nesse sentir. Porque não é sentir para acreditar, é compreender para chegar no sentir, inclusive de tudo que a gente pensa, né, de Deus, do processo evolutivo, é o sentir-se nesse processo. Então, assim, os princípios básicos do espiritismo, já roubei 5 minutos, né? Os princípios básicos do espiritismo são a existência de Deus, mas aí a gente vai pensar o que é esse Deus, né? Como é essa nossa relação com esse Deus. A gente ainda submete, é o Deus que nos pune, que nos salva. Como é o Deus de vocês? Vão pensando nesse Deus aí, que a aula que vem vai ser o quê? Deus. Mas quem é o Deus de vocês?
a existência dos espíritos, mas não só a existência, né? O entendimento de que nós somos esses espíritos, nós somos espíritos, nós vivemos, somos frutos de um processo evolutivo, estamos diante desse processo evolutivo, né? Que não se dá, que se dá pela reencarnação, mas que não é uma busca de uma angelitude, de uma moralidade, de evoluir para ser anjo, para ser bom. É uma evolução para integrar aprendizados, para que se torne cada vez mais capaz, habilidades em todas as dimensões da vida, né? Não estamos falando só de inteligência nem de moralidade, está falando de tudo que é essencial para que o espírito viva suas experiências em todas as dimensões da vida, né? Projetando sempre na matéria, que é como ele se desenvolve. A mediunidade como uma faculdade, né, inerente ao espírito, própria do espírito, mas natural, não pertence a ninguém. Ninguém é melhor ou pior, né? Então a gente outra coisa que a gente faz, trazendo desses pensamentos, né, de que a gente deixou de acreditar no santo, mas em Deus é o médium que vai me dizer o que eu faço, né? Então a gente pensar em entender a mediunidade e que espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Não existe uma supremacia, né, no sentido de o espírito que me guia, né, o espírito que me como se fosse um santo, né? O espírito falou, está falado, né? Mas nós somos espíritos também, né? A ética, a gente já falou, né, que ele traz os conceitos da moral cristã para essa ética espírita, do pensar, sentir e agir, e a pluralidade dos mundos, que é basicamente dizer que o espírito povoa todo o universo, né? O universo está para o espírito e é criação do próprio espírito, né? Então, é nessa visão. Então, vocês vão ouvir falar de todos esses temas aí nas aulas seguintes. E, gente, para fechar, tudo que a gente falou do espiritismo concentra-se nesse entendimento de que nós somos imortais. Então, o principal papel do espiritismo é fazer com que entendamos essa natureza, que o ser humano tem essa natureza espiritual e imortal, né? E que, na verdade, ela não é um aprisionamento, não é mais uma doutrina cheia de regras que eu tenho que seguir ou normas para me salvar, mas é uma doutrina libertadora, né? É se libertar da morte que nos aprisiona, né? Mas entender esse processo de evolução que nos liberta, entender que existe muito mais do que uma vida pequena e material, né? Existe uma vida maior, de propósitos maiores existenciais, entender que a gente é muito mais do que essa pequena passagem que a gente tem de um personagem, sem querer diminuir a importância dessa passagem, tá, gente? Que não diminua a importância dessa passagem que a gente chama de personagem, né? Porque cada encarnação você vive uma pessoa diferente. Mas sem querer diminuir, mas só para entender que não é só isso. E a importância desse alinhamento, de entender que eu sou um espírito vivendo uma experiência aqui, né? E que essa experiência, eu sou responsável por ela. Eu posso transformar. Então, no sentido, e o maior entendimento que a gente pode entender da doutrina espírita é do caminho que ela pode nos levar, dessa liberdade de quem nós somos e de todo o potencial transformador que nós temos. Tá bom? Ficamos por aqui, mas adorei as perguntas, as intervenções e os conteúdos que vocês trouxeram. Muito legal, adorei a aula.